Olá pessoal, bom dia, galera aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Apesar das dificuldades desses dias aí de quarentena, mas espero em nome de Jesus que esteja todo mundo em paz com seus familiares. Bom, hoje nós vamos entrar num conteúdo novo, né? Na sequência do nosso conteúdo, você vai poder acompanhar lá no seu livro e você vai até ver eu inverti os conteúdos, tá? Esse conteúdo já é da unidade 2 e a gente vai falar primeiro da origem do teatro, um pouquinho mais à frente, para a gente voltar para o início depois desta unidade. Tá? Depois vou mandar lá na timeline de vocês, no Kitutor, a sequência certinha desta aula, o título dela e a página que você vai encontrar ela para você poder depois relembrar, fazer, ver o vídeo novamente, acompanhando lá no livro para gente poder, para vocês poderem continuar e responderem às atividades. Bom, então, dentro do nosso conteúdo agora, nós vamos ver sobre teatro. Não tem como falar de arte, né, das aulas de arte, sem citar o teatro, que é um elemento muito importante dentro dessa estrutura do que se entende como arte no Brasil, no mundo. E a gente precisa também começar a entender e compreender a origem. De onde veio o teatro? Como é que ele surgiu? Por que, que ela é naquele ambiente fechado, o palco, né, a postura? Inclusive aqui, ó, vocês estão vendo já de início aqui duas máscaras. Essas duas máscaras, elas representam, né, toda a história do teatro, que é a tragédia e a comédia, que fazem parte da estrutura do teatro grego que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como símbolo do teatro, convencionou-se usar então a comédia e a tragédia, ou a comédia e a tragédia, ou a tragédia e a comédia, tanto faz. Mas são essas máscaras, a alegria, a tristeza. Mas antes de chegar nesse ponto do teatro, a gente vai ver uma outra característica, porque a gente percebe o seguinte: antes do teatro, se a gente relembrar um pouquinho, olha aqui o que vocês já até viram, a arte rupestre. O que isso tem a ver com teatro? Bom, quando a gente começa a observar, e os historiadores foram buscar essas imagens rupestres lá das cavernas, eles perceberam e identificaram aí algumas representações, alguns momentos, momentos aqui deles ilustrando a caçada, limpando o animal, algum momento aqui em que algumas pessoas estavam celebrando alguma coisa e outros ali concordando. Nesse momento aqui também, quando eles estavam em guerra com outras tribos. Então, os historiadores chegaram a essa conclusão, que essas pinturas rupestres podem representar o que eles passaram a chamar de teatro primitivo. Por que teatro primitivo? Porque eles, nas imagens, percebe-se claramente que eles estavam festejando, festejando as caçadas, ou era um rito, né, um ritual religioso, e eles usavam, porque se estão fazendo um ritual, como este exemplo, e tem algumas pessoas assistindo, né, aqui da mesma forma, então era como se estivesse acontecendo uma representação. Então pode-se designar que as pinturas rupestres também podem estar trazendo informações de que em algum momento os homens primitivos já celebravam, já festejavam e outras pessoas assistiam. Pode ser considerado então o início, uma característica do teatro já na sua origem. E existe também, a gente observando, teatro que representam diferentes culturas, diferentes locais. Então o mundo é muito grande. Eu coloquei aqui para vocês dois exemplos de diferentes formas de celebrar ou de se manifestar culturalmente através do teatro. Primeiro, o teatro no. Tá? Aqui tem um circunflexo que é teatro no. O teatro no, que é este aqui, ele é uma característica do Japão e surgiu lá no século 14, alguém já deve ter falado aí, século 14. Então, somente o personagem principal lá no palco, que é esse aqui, usava máscara. E as outras
personagens aqui, os outros artistas, ficavam somente ao fundo, cantando e tocando, enquanto esse personagem principal usava máscara e outros poderiam surgir aqui nesse momento. Mas é uma característica do teatro primitivo, do teatro antigo. A gente sempre ouviu falar essa palavra máscara, porque até então os homens do período antigo, da história antiga, só eles poderiam subir no palco. Então, se fosse para representar um personagem masculino, um personagem feminino, ali por trás daquela máscara sempre ia ter um homem. A mulher não podia participar. Então, o grupo, né, sempre tinha um personagem principal com máscara, sempre era um homem. Aí depois a gente tem exemplo do teatro Topeng. Tá vendo? A palavra topeng em si já significa máscara. Surgiu lá na Indonésia, né, na ilha de Bali, por volta do século 17. Olha, 14, 17. Então, 300 anos depois, mas com as mesmas características de sempre estar usando máscara, que imitavam animais, imitavam monstros mitológicos, imitavam reis, guerreiros, mas sempre usando máscara. Para a cultura Topeng, lá no Teatro Topeng, era um meio que eles tinham de se conectar com a religiosidade dele, com os deuses que eles tinham lá no caso. Então eles sempre usavam a arte para manifestar o que eles estavam sentindo naquele momento. E usavam então o teatro, um espaço fechado ou aberto, homens usando máscara para representar, fosse uma guerra, uma tragédia, um momento histórico, mas o teatro então fazia parte deste imaginário. E chegamos então ao teatro grego. O mundo então, a história do teatro, ela sempre vai ser antes do teatro grego e após o teatro grego. Então ele surgiu na Grécia no século 6, aproximadamente, século 6 antes de Cristo. E ele tinha algumas características próprias, por exemplo, o teatro grego é considerado o berço, ou seja, foi ali que nasceu o teatro como a gente tem hoje, como a gente conhece hoje. Tá vendo aqui essa imagem, ó? Pois você olha bem, é muito parecido com o que a gente tem hoje, né? As arquibancadas, lá no centro os atores, aqui atrás camarins, coxia, o lugar onde eles se preparavam para as apresentações. A única diferença é que esse teatro aqui, que eram os teatros de arena, né, chamado teatro de arena, porque ele é circular, e eles eram céu aberto, parecendo um estádio de futebol. Eram essas características. E também os gregos, como a gente vê aqui na imagem, ó, usavam máscaras. E eram máscaras ou de metal ou de barro, eram grandes, eram apoiadas nos ombros e representavam as divindades gregas, os deuses gregos. Inclusive, acredita-se que o teatro ele começa de fato em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus da festa, o deus da celebração, o deus da alegria. E eles faziam o quê? Cantavam, como eles faziam aqui, ó, cantavam, tocavam, dançavam e formavam um coro. Tanto que uma das designações do teatro grego era o kouros, que significava roda, que era como eles celebravam as peças, as danças. No teatro grego, então, já começou a surgir a ideia de que haveria um ator principal, que era chamado de corifeu, e havia o coro, que eram os que ficavam aqui atrás, geralmente mais ao fundo. Olha, aqui era o coro, aqui na frente os atores e o ator principal no centro sempre, que era chamado de corifeu. Acredita-se que o primeiro ator de fato da história foi Téspis. Por quê? Porque os atores naquele momento não falavam nada. Eles cantavam, dançavam, faziam os gestos, toda a movimentação cênica, mas ninguém tinha uma fala, ninguém parava e falava como a gente assiste o teatro, como a gente vê um filme, por exemplo. Ninguém falava. E num determinado momento o Tespes parou toda a apresentação lá do teatro e falou, né? Ele soltou uma frase: "Eu sou Dionísio". Pronto, mudou. Todo mundo parou e falou: "Nossa, que diferente. Então vamos começar a inserir isso". E o Tespes começou a viajar pela Grécia, levando
o espetáculo dele aonde ele falava essa palavra. Olha só, uma frase tão curtinha, né? Eu sou Dionísio. Foi onde começou, então, toda a história do teatro que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas eu queria que vocês observassem isso, que desde o período lá da pré-história, né, do período da arte rupestre, passando pelos teatros experimentais e culturais, seja da Ásia, seja do Oriente Médio, os povos sempre buscaram manifestar de alguma forma seus sentimentos. E é isso que a gente entende do teatro. E o teatro traz para a gente a representação de sentimentos e de emoções que o ator vai ter naquele momento ali no palco, ok? Então essa é a introdução que você vai encontrar lá no seu livro, da origem do teatro, de onde ele pode ter vindo. E mais adiante a gente vai ver então a evolução. A segunda aula vai ser evolução do teatro, ok? Um abraço, fiquem com Deus, façam as atividades que eu vou marcar lá na timeline e depois vou marcar uma videoaula para a gente mais adiante, mas que vai ser tudo bem, tudo bom. Nós vamos passar por esses dias difíceis, mas Deus vai guardar as nossas vidas, guardar a família de vocês. Deixa aqui o meu abraço e até uma outra oportunidade. Até mais, fiquem com Deus.